Olá, minha gente, o Sim Notícias, edição desta segunda-feira, começa agora trazendo para você os principais assuntos de todo o Espírito Santo. Vamos conferir na edição de hoje. Linharenses se mobilizam para ajudar famílias afetadas pelas chuvas do sul do Espírito Santo. Direto de Cachoeiro, Samuel de Fraga nos mostra o cenário trágico que afetou a região. Moradores de Colatina também se movimentam para ajudar com donativos. Elisângela Ramos traz este e outros destaques. Começou o período de declaração do imposto de renda à pessoa física. Bronquiolite é uma doença respiratória que afeta bastante as crianças, A saúde das crianças nesta época do ano é preciso ficar de olho. Vamos a São Mateus saber os destaques da região norte com J. Barbosa. Veja ainda o resumo do nosso esporte. Tudo isso e muito mais agora aqui na sua TV Sim. Esta é da Terra. Moradores de Linhares se mobilizam para ajudar as vítimas das fortes chuvas que atingiram a região sul do Espírito Santo. A tragédia que se abateu sobre cidades do sul do Espírito Santo tem sensibilizado moradores de Linhares e de outras regiões do norte capixaba. Moradores começaram a fazer doações de alimentos não perecíveis, roupas e água para serem enviadas à região que ficou devastada com a última grande chuva. Este engenheiro agrônomo está usando suas próprias redes sociais para chamar os moradores a fazerem a boa ação. A gente que passou por isso em 2013, quem viveu na pele a grande enchente, que houve em 2013, no final do ano de 13 para 14 em Linhares, imobilizou. Eu era secretário de Agricultura naquele momento no município. A gente sabe o que é passar dificuldade e ver a população sentindo dificuldade. Então, como nós vivemos isso e nós conseguimos mobilizar muita gente e levar apoio para quem precisava naquele momento, eu vejo hoje um dever de casa, nós como cidadãos, de todo mundo, a população de Linhares em geral, poder levar um pouco de conforto a quem precisa. Um dos pontos de doações está na Polícia Rodoviária Federal. Aqui todos estão de prontidão. Nesse momento lá, para o município de Mimoso do Sul e os outros municípios mais carentes com essa situação, prioridade, itens de higiene pessoal, água, muita gente esquece de água potável, produtos não perecíveis também. Esses aí são os elementos básicos, o leite em pó, nesse sentido todo, esses aí que são as prioridades. Aqui nesta empresa de reciclagem, chamada Norte Recicla, que fica no bairro Jocafe, chegaram várias doações e uma delas a gente está mostrando agora, água. Toda essa água aqui que está sendo empilhada vai ser levada para o sul do estado para atender os moradores de Mimoso do Sul e de outras regiões que foram atingidas pela grande chuva. A situação, gente, é muito triste. Vocês sabem que a Norte Recicla já participou de várias ações no Brasil. Essa, além de ser dentro de casa, foi a pior de todas, porque atingiu uma cidade inteira, uma região inteira. Não atingiu um bairro, não é um morro, enfim, é uma cidade inteira. E as pessoas estão clamando lá por alimento, principalmente por remédio, porque todas as farmácias, todas foram destruídas. A partir de hoje, a gente vai estar 24 horas com a empresa aberta, inclusive quem mora em outras regiões, que está fazendo outras campanhas, tragam para nós. Amanhã a gente está disponibilizando uma carreta, a gente vai começar a carregar às 17 horas. Quem quiser vir acompanhar, ver, ajudar, a gente agradece. Então você que é do interior, que fez uma campanha, que tem donativos, traz aqui para a gente fazer uma logística só. Na empresa chegaram também doações individuais de moradores diversos, todos querendo ajudar aqueles que tanto precisam no sul do Espírito Santo. Importante gesto de solidariedade, Preciso ajudar nesse momento. E as chuvas do final de semana também deixaram vários pontos da cidade de Linhares alagados. Houve muito transtorno em ruas do centro da cidade e nos bairros. Parte do trecho da rodovia BR-101 que corta a cidade também ficou submerso. Apesar dos transtornos e alguns prejuízos materiais, não houve feridos nem desabrigados. O nível do Rio Doce continua normal aqui na cidade. Mudando de assunto, contribuintes devem ficar atentos ao período de declaração do imposto de renda à pessoa física. O envio das declarações já está liberado e, na dúvida, é importante consultar o profissional de contabilidade de confiança.
Este ano, a declaração do imposto de renda chegou com algumas mudanças que precisam ser observadas para não haver erro nem problemas com a Receita Federal. As principais mudanças, nesse ano, elas estão relacionadas à obrigatoriedade da entrega da declaração. Isso, aliado à atualização da tabela do imposto de renda, fez com que cerca de 16 milhões de contribuintes estivessem desobrigados a prestar a declaração no ano de 2024. Isso é uma estimativa do próprio Ministério da Economia. Então, com as novas regras, aquele contribuinte que recebeu em 2023 até R$ 30.639,90, ele está desobrigado a prestar a declaração de imposto de renda. Interessante destacar aqui que ele deve analisar o conjunto de seus rendimentos tributáveis, que seriam, por exemplo, salário, aluguel, ele tem que fazer a soma. Se esse valor superar R$ 30.639,90, ele está obrigado a declarar. Uma outra regra interessante que mudou foi quanto aos recebimentos isentos. Então, segundo a regra anterior, por exemplo, se uma pessoa recebeu uma rescisão até R$ 40 mil, uma rescisão de trabalho superior a R$ 40 mil, ele estava obrigado a prestar a declaração. Nessas novas regras, não. A pessoa deve receber acima de R$ 200 mil de rendimento isento para estar obrigada a prestar a declaração. E uma outra mudança interessante foi no conjunto de bens. As pessoas que até o ano anterior tinham um conjunto de bens superiores a 800 mil, elas estão obrigadas a prestar a declaração de imposto de renda também. O fisco espera esse ano receber cerca de 43 milhões de declarações, dentre elas os produtores rurais que também precisam declarar e devem estar atentos às mudanças para não sofrer sanções. O produtor rural também teve uma pequena alteração. Então, o produtor que recebeu acima de R$ 153.199,50 no ano de 2023, ele está obrigado a prestar a declaração de imposto de renda. Os aposentados que se enquadram nessa arrecadação estabelecida também precisam declarar, como explica esse contador. Existe uma faixa de isenção, ele está isento, parte do seu recebimento está isento, só que a outra parte é tributável. Se essa parte de tributável superar R$ 30.639,90, ele está obrigado a declarar. Se essa parte isenta superar R$ 200 mil, ele também está obrigado a declarar imposto de renda. É importante que os contribuintes tenham em mãos todos os documentos para que a declaração seja completa. O contribuinte ele deve ter um informe de rendimento da fonte pagadora, Então, todo mundo que trabalha recebe lá da empresa um informe de rendimentos e ali diz o que é rendimento tributável, o que é rendimento isento. Ele também deve ir aos bancos em que ele tem relacionamento, onde ele tem conta, e solicitar esse informe de rendimento, que vai trazer os saldos das suas contas em 31/12, bem como os rendimentos isentos e tributáveis, que ele teve. Assim também como os documentos que comprovem aquisição ou venda de bens, como, por exemplo, o documento de um carro, uma nota fiscal, um recibo de compra e venda de um imóvel, enfim. E para casos de dúvidas, hoje a Receita Federal disponibiliza um atendimento online através do Chat Léo. E ali você responde algumas perguntas e o próprio chat vai te dizer se você está ou não obrigado a prestar a declaração. É isso aí. Em Colatina, a Polícia Civil mobilizou uma campanha de arrecadação para ajudar atingidos pelas chuvas no sul do Espírito Santo. Vamos saber os detalhes agora com a nossa colega Elisângela Ramos. Olá, Cláudio. Olá, você de casa acompanhando o Sim Notícias. As chuvas que atingiram o sul do estado neste final de semana deixaram rastros de destruição. Pessoas perderam tudo, algumas até a vida. E em Colatina, muitos grupos vêm se mobilizando para ajudar, inclusive a Delegacia Regional de Polícia Civil. Ela iniciou uma campanha de arrecadação para os afetados. A Polícia Civil de Colatina se sensibilizou com essa tragédia que aconteceu no sul do estado. E então nós resolvemos estar arrecadando doações de produtos de limpeza, alimentos não perecíveis, roupas, água mineral, roupas de cama, toalhas, e as pessoas possam estar fazendo essas doações e a Polícia Civil vai estar levando essas doações e fazendo a distribuição para quem foi afetado pela enchente. A situação foi muito grave, pessoas perderam móveis, perderam suas roupas, muita sujeira, lama. Então a gente está fazendo essa ação solidária para poder ajudar quem precisa. E como sempre, a polícia não trabalha sozinha.
a polícia precisa da colaboração da comunidade. Então nós pedimos à população de Colatina e região que nos ajude nessa campanha, que traga até nós essas doações, ou então aqueles que tiverem uma quantidade maior e quiserem doar bastante quantidade, a gente se prontifica a estar encaminhando uma viatura para recolher esse material, se for uma quantidade maior. Ponto de arrecadação? O ponto de arrecadação é a Delegacia Regional de Colatina, ao lado do posto Girassol, Colatina Velha, bairro Colatina Velha. Então, pessoal, eu convido vocês para que venham até a delegacia e doem roupas, calçados, alimentos não perecíveis, água mineral, leite, produtos de limpeza. Podem trazer que nós estamos recolhendo, vamos encaminhar esse material até o sul do estado para distribuir a quem precisa. Realmente, são muitas pessoas precisando de ajuda e essa solidariedade faz toda a diferença. Então, quem puder, colabore. Agora mudamos de assunto. Após uma discussão entre dois condutores de carros na rua Hilário Delacqua neste domingo, um deles foi ferido com um tiro no pé. O desentendimento começou quando um homem parou o carro na via e a porta foi aberta, quase atingindo outro veículo que passava pelo local. O condutor de um dos carros abriu o porta-malas e se armou de um bastão de madeira, momento em que o outro condutor, um policial militar à paisana, saiu do carro armado e atirou 2 vezes em direção ao chão. Um dos disparos acertou o pé do homem que estava com o bastão de madeira. Diante do ferimento, ele seguiu em direção ao Hospital Estadual Silvio Avidos para atendimento, enquanto o PM do município de Pancas permaneceu no local aguardando a chegada da Polícia Militar. Uma equipe da PM atendeu a ocorrência e foi até o hospital identificar o motorista e também buscar mais informações. O policial militar envolvido no incidente também prestou seu depoimento e uma situação controversa surgiu durante os relatos, pois o motorista baleado alegou que o policial militar à paisana estava segurando uma lata de bebida alcoólica no momento do fato, detalhe que foi negado pelo PM. Não foram encontradas também evidências que pudessem sustentar a alegação de consumo de álcool pelo policial. Diante dos fatos, ambos foram encaminhados à 15ª Delegacia de Polícia Civil de Colatina para providências que o caso requer. E por hoje é só. A gente se encontra novamente aqui na TV Sim amanhã. Volto com você ao estúdio, Cláudio. É isso aí, obrigado Elisângela pelas informações, viu? E agora a gente confere como fica o tempo nesta terça-feira. A terça-feira será com tempo instável e previsão de chuva em alguns momentos do dia. Em Linhares, temperaturas entre 23 e 33 graus. Colatina com variação entre 22 e 33. São Mateus, mínima de 23 e máxima de 32. Em Cachoeiro, a mínima de 22 e a máxima não passa dos 28 graus. Já em Vitória, mínima de 23 e a máxima 30 graus. Um intervalo bem rapidinho, daqui a pouco a gente traz uma matéria especial sobre a bronquiolite. Tem ainda os destaques de São Mateus com J. Barbosa. De volta agora com o nosso segundo bloco de hoje. A bronquiolite é uma das principais causas de internações de crianças nesta época do ano. Estamos no outono, pessoal. É preciso cuidados para evitar o agravamento da doença. Os meses de março a junho são conhecidos pela pediatria como o período onde os atendimentos de crianças com bronquiolite disparam. A doença, que aparenta ser apenas um resfriado comum, nessa época do ano, por conta da circulação do vírus causador, evolui para um quadro mais delicado, podendo levar a criança a precisar de ventilação mecânica em casos mais severos, especialmente para aquelas menores de 1 ano. A bronquiolite nada mais é do que um vírus que vai começar ali pelo epitélio superior. Então ele vai começar com o nariz mais entupido, a criança fica mais congesta, né? E aí esse vírus ele pode descer para o pulmão, pegando ali o término do pulmão, né? O bronquíolo. E aí quando ele chega lá, ele vai produzir muita secreção, né? E a criança fica cansada. Dependendo da gravidade e da idade, a gente tem até que internar esse paciente, porque como é um quadro viral, não tem muito o que a gente fazer. A UPA Infantil de Linhares tem sentido o aumento dos casos gradativamente desde o fim de fevereiro. E por isso, os pais precisam ficar atentos aos sintomas.
A faixa etária que a gente mais se preocupa são os menores de 1 ano, principalmente os menores de 3 meses, né? Então, assim, eu tenho um bebê que está mamando, a mãe começa a ver que esse bebê fica com o nariz mais entupido, que ele fica cansado para mamar, né? Aquele desconforto respiratório, seja pelo desconforto ou mesmo pela obstrução nasal. É um bebê que não está fazendo xixi, então isso liga o nosso alerta, né? E é um bebê que tosse sem parar, prejudicando mesmo ali até o dia a dia, o sono. Então, a gente precisa observar principalmente a partir do 3º ao 5º dia, que é quando a gente pode evoluir com gravidade. Então, começou só com aquele narizinho, 3º, 5º dia a gente vê uma piora importante, liga a luzinha, a gente precisa passar pelo pediatra. Por se tratar de um vírus, o tratamento acaba ficando limitado. Como é um quadro viral, a gente não tem nenhuma medicação específica. Então, por exemplo, se eu tiver febre, o que também não é muito comum no vírus sincicial, às vezes é um pico subfebril, eu vou medicar. Se eu tenho um nariz entupido, eu vou lavar, eu vou aspirar essa secreção, né? E aí, alguns bebês, a gente pode testar algumas medicações, né? Se tiver o chiado, a gente vai testar se funciona ou não com aquele bebê, mas é basicamente o quê? Suporte. Então, o bebê que fica cansado, que tem dessaturação, aí a gente vai ter que internar para fazer oxigênio. O bebê, ele tem muita secreção, a gente vai ter que ajudar a tirar a secreção. O bebê que não consegue respirar, que evolui com insuficiência respiratória, a gente vai ter que ventilar por ele. Então, basicamente, a gente faz suporte. A doença é a questão de saúde pública que mais preocupa a pediatria. E uma das formas de enfrentamento é combater a circulação do vírus. Primeiramente, a aglomeração. Então, a gente vai evitar supermercados, cinema, shopping, e a gente vai tentar deixar esse bebê o mais seguro possível, né? Lembrar que a gente tem ali as crianças menores, né, os irmãozinhos. Então, assim, se tem algum parente que está com doença, não vá visitar esse bebê, espere melhorar para ir. Porque, às vezes, é só uma rinite, um narizinho escorrendo, né, nessa pessoa maior, e no bebê pode evoluir com gravidade, até mesmo internação. É isso aí, prevenção acima de tudo. Vamos mudar de assunto, vamos a São Mateus agora, porque o final de semana foi marcado por homicídios e tentativa de homicídio na região. J. Barbosa quem traz os detalhes. Olá, Barbosa. Olá, Cláudio Alves, amigos do Notícias, trazendo as informações aqui de São Mateus e região. É isso mesmo, hein? Uma das vítimas da violência no final de semana é cunhado de um vereador da cidade de Nova Venécia. A ocorrência aconteceu no sábado entre os municípios de Nova Venécia e Boa Esperança, na comunidade de Oratório. Devanir Faqueiro da Cruz, de 32 anos, foi encontrado ainda com vida próximo da moto que conduzia e socorrido para o Hospital São Marcos de Nova Venécia, mas devido à gravidade foi transferido para o Roberto Silvares, em São Mateus, onde morreu. A Delegacia de Homicídios da 17ª Regional está apurando o crime, mas ainda não tem informações que possam apontar os responsáveis. Devanir Faqueiro foi atingido por 3 disparos de arma de fogo. Ele era cunhado do vereador Sebastião Macedo, do Solidariedade de Nova Venécia. Mas esse não foi o único crime registrado aqui na região. Em São Mateus, um homem foi morto na madrugada de sábado. Os dados oficiais da ocorrência ainda não foram divulgados. A vítima, de prenome Wellington, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo. Até o momento, não há informações sobre os autores do crime. No bairro Coab, um homem foi atingido por disparos de arma de fogo após chamar a atenção de um suspeito que teria tocado nas partes íntimas de uma jovem. Pessoas que estavam no local tentaram agredir o acusado, que fugiu, mas retornou armado com um revólver e atirou, atingindo o jovem. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Roberto Silvares. Em uma das regiões dominadas pelo tráfico, a polícia realizou mais uma prisão importante. Foi em Maria Preta, Nestor Gomes, zona rural de São Mateus. Um traficante foi preso em flagrante com uma pistola 9mm, 75 munições do mesmo calibre, além de munições calibre 38, radiocomunicador e outros apetrechos usados pelo tráfico de drogas. E a polícia está investigando também quem eram os clientes de uma fábrica de armas que foi descoberta após investigações integradas em Pedro Canário. O proprietário disse que era apenas uma oficina, mas as investigações da polícia apontam uma fábrica que, apesar de ter registro como empresa, era usada a serviço do crime.
A Operação Senhor das Armas, deflagrada na manhã de sexta-feira, prendeu um homem de 43 anos, cuja identidade está sendo mantida em sigilo. O delegado Roberto Fante, titular da Delegacia de Conceição da Barra, falou sobre a prisão. Com apoio da Superintendência Regional Norte, da 18ª Delegacia Regional de São Mateus e também da Delegacia de Pedro Canário, os policiais da Delegacia de Conceição da Barra deflagraram hoje a Operação Senhor das Armas. Essa operação é um desdobramento de uma operação ocorrida ontem na Zona Rural de Conceição da Barra, oriunda de uma investigação do homicídio ocorrido no dia 5 de fevereiro de 2024. Hoje, na casa do suspeito, foi cumprido o mandado de busca e apreensão e no local onde supostamente funcionava uma oficina, era, na verdade, uma fábrica de armas. Grande material de armas de fogo, maquinário pesado, munições foram encontrados no local e aí foi cumprido então o mandado de busca e apreensão e a prisão temporária do suspeito e também o encaminhamento dele para a prisão em flagrante no plantão da 18ª Regional. A suspeita é de que o acusado fornecia armas para o tráfico de toda a região norte e do sul da Bahia. Mais de 7 armas prontas e outras em fabricação foram apreendidas pela polícia. Os policiais chegaram até esse alvo após investigação de um homicídio na zona rural de Conceição da Barra. Mudando de assunto, agora vamos falar sobre o aumento de número de empregados com carteira assinada em São Mateus. São Mateus tinha 3.081 empregados na indústria em 2020. Nos últimos 4 anos, esse número saltou para 5.251, totalizando um percentual de 70,43% no setor e puxando um crescimento de 25% no saldo entre admissões e demissões ao longo desse período. Os dados são do Boletim de Janeiro de 2024 do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego. Muito bem, Cláudio, esses foram os nossos destaques de hoje aqui de São Mateus e região. A gente volta amanhã, viu? Forte abraço e até lá. É isso aí, Jota. Agradeço pela participação. Até a próxima edição do Sinotícias. E vamos conferir como o mercado agro abriu esta semana. Cotações do agro. Oferecimento Sicoob. Mais que uma escolha financeira. O café arábica bebida dura abriu a semana cotado a R$ 984 a saca. O Conilon tipo 7 está cotado a R$ 875. Já o café Conilon tipo 78 está valendo R$ 870 a saca. A pimenta do reino teve uma pequena queda, agora cotada a R$ 18,50 o quilo. E a saca do cacau está bem mais valorizada, agora cotada a R$ 2.620. O Sicoob é diferenciado em relação a isso. Esse contato humano, isso não tem preço. Esse relacionamento é muito bacana. Nossa, o Sicoob deu todo o apoio e suporte pra gente. Foi muito bacana. No Sicoob, em cada transformação, buscamos novas formas de mostrar que a gente está pertinho dos capixabas. Comemoramos juntos as conquistas da nossa comunidade. Sicoob, 35 anos. Evolui para estar cada vez mais próximo. Voltamos com o nosso último bloco de hoje, trazendo um resumo esportivo. E o assunto é Linhares nas artes marciais. Em primeira mão, aqui, uma ótima notícia para Linhares, para o estado, né? Pela primeira vez, uma equipe daqui se classificou 4 atletas para a seletiva nacional em busca de participação no Mundial de Luta Olímpica. A classificação veio no último final de semana no Gimnasiad, com atletas estudantes de nível médio em Vitória. E os atletas classificados são Enzo Pegoretti, 65 quilos, Cauã, com 80 quilos, e o Eduardo, 110 quilos. Todos no estilo livre. A equipe, que leva o nome de Instituto Enzo Pegoretti, ainda ganhou vaga para um 4º atleta que tem que ter 17 anos e 110 quilos.
na luta greco-romana. O professor Josemar Pegoretti, técnico do grupo, destacou a dedicação do grupo, que obteve 2 medalhas de ouro e 1 de prata. Obrigado, Altemar, pela participação. E agora a gente segue para o sul do estado para conversar com Samuel de Fraga para saber sobre as fortes chuvas que atingiram a região sul. Olá, Samuel. Oi, Cláudio. Olha, foi um final de semana de muito desespero aqui na região sul, viu? Por causa desse grande volume de chuvas. Várias cidades foram muito afetadas. Mimoso do Sul foi invadida por muita água e lama. E até o início da tarde, ao todo, foram 19 mortes confirmadas na cidade e 6 pessoas desaparecidas. E 2 mortes também em Apiacá. A chuva chegou a Mimoso do Sul trazendo desespero para a população que viu suas casas, seus pertences e objetos pessoais, carros, animais e vidas levadas pela enxurrada. A alguns quilômetros da cidade, as cenas já mostravam o que nossa equipe poderia encontrar. Acesso difícil pela rodovia com muitas quedas de barreiras. Durante a madrugada, essas pedras desprenderam do morro com a quantidade de chuva, desceram e fecharam completamente a entrada da cidade. Agora, após o meio-dia, é que com a ajuda de muitos tratores é que conseguiram liberar um trecho da via. Já na descida onde a cidade era avistada, o cenário era desolador. Mimoso do Sul havia sido engolida pelas águas. Uma tristeza que eu nunca senti na minha vida. Fabrício perdeu tudo. A água subiu rápido, a casa ficou revirada com uma mistura de objetos e muita lama. Só deu tempo de tirar a família, o cachorro, o passarinho que a gente tinha, as galinhas eu abri aqui. Olha aqui, você pode olhar aqui que tem uma aqui morta, ali tem outras. Foi muito triste mesmo. Dona Erli e Dona Marilane viveram momentos de desespero. O carro da casa de cima quase caiu sobre a casa de baixo, depois que a água entrou pela varanda com muita lama. Estava com a perna presa numa coluna que está lá embaixo. Aí ele falou, vou tirar daqui, depois eu puxo você. Aí puxou lá, sei que força, onde ele arrumou tanta força, tirou e me puxou para trás. Desesperador. Nunca vi, tem 25 anos que eu moro em Mimoso, nunca vi uma coisa dessa. A água chegou ao teto da casa de seu Jerônimo. Ele só se salvou com a roupa do corpo e estava esperando a água baixar. Muito rápido, a água muito rápido, com meia hora encheu tudo de água. Perdeu muita coisa? Tudo que tinha de casa foi no forro da casa a água. Para chegar a outros pontos da cidade, além de muita lama, os carros que foram salvos às pressas fechavam ruas. Olha aqui a situação em Alto São Sebastião. Para vocês terem ideia da quantidade de água e lama, olha só a marca ali embaixo da varanda. E não é só isso, aqui eu estou numa parte baixa. Para vocês verem até onde a água chegou, olha aqui. Eu tenho 1,87 m de altura. Olha onde veio a água e ainda invadiu essa garagem. Uma cena nunca vista em Mimoso do Sul, bairros inteiros submersos. Gente, nós estamos no bairro Funil. Aqui a situação é muito crítica. A gente não consegue distinguir aonde era a rua, o que era córrego. A gente só vê destruição. Impossível a gente não se emocionar vendo uma cena como essa. Em alguns locais onde a água já havia baixado, móveis e eletrodomésticos amontoados pelas ruas. Com sede, um morador nos pede água e comida. Desolado, seu João tenta nos mostrar a localização da casa dele, que ainda estava totalmente embaixo d'água. Não é só a perda dos móveis, as coisas, é a história de vida. Ali eu vivi com a minha mulher, ali 44 anos. No ar, a todo momento o helicóptero passava no resgate de pessoas que estavam ilhadas. Gente, esse aqui é o bairro Alto São Sebastião. Para vocês terem uma ideia da quantidade de água e lama que invadiu esse bairro, olha só, a água foi ali na altura dessa varanda, no 2º andar. E olha, nós estamos numa parte baixa. A água cobriu tudo isso aqui, que é uma sequência de morro, olha. E cobriu aqueles carros que estão ali. Eu estava no terraço que começou a entrar água, pegando na gente no terraço, eu em cima do tanque e carregando tudo. Era meia-noite, a gente estava lá em cima, não teve jeito.
A chuva se intensificou durante a madrugada e rapidamente a água subiu. Mimoso do Sul ficou isolada, sem luz, sem internet e sem telefone, o que dificultava e muito o socorro. Mas a solidariedade começou a chegar rápido. Um alívio quando a água e comida começaram a ser distribuídas. A entrega só de barco. Essa turma trouxe mais de 500 marmitex. É sem palavras, só estamos aqui para presenciar e ver o que aconteceu com a cidade. Então se unam e vamos ajudar o próximo. Pessoas de várias partes da região se juntavam para ajudar. A todo momento, carros chegavam com donativos. Gente, essa aqui é uma das principais avenidas de acesso ao centro de Mimoso do Sul. É um dos pontos também onde estão chegando, né, as ajudas, água, comida, e estão sendo distribuídas para as pessoas que estão ilhadas lá no centro da cidade. Daqui para frente, só de barco. A Escola Monsenhor, na chegada da cidade, se tornou o principal ponto de coleta dos donativos para a distribuição. A gente agradece já imensamente a ajuda que chegou. Nós estávamos sem acesso, as pessoas passaram os barcos por cima de barreira e, graças a Deus, muitas pessoas conseguiram ser salvas, mas a situação é muito, muito caótica. Desculpa. Bem, se você quer ajudar a Mimoso do Sul e outros municípios, o Corpo de Bombeiros está recebendo aqui em Cachoeiro doações. Ou também na Secretaria de Desenvolvimento Social, que fica no bairro Vila Rica, ali na antiga Flecha Branca. A maioria das necessidades são, gente, água, comida, itens de higiene pessoal e de limpeza, além de roupas. É hora da gente ajudar realmente a quem precisa, não é isso, Cláudio? É isso aí, Samuel. Agradeço pela participação. Até a próxima edição do Sinotícias com mais detalhes aí do sul do estado. Obrigado a você, nosso telespectador. Continue seguindo as redes sociais da TV Sim no Instagram, Facebook. Nosso canal no YouTube é TV Sim Linhares. Acesse também o portal simnoticias.com.br. Até a próxima edição. TV Sim, esta é da Terra.